Estamos em plena cultura do cancelamento. Estamos em momentos em que as pessoas podem ter a sua liberdade de expressão cerceada. Estamos em um período em que os valores morais cristãos ortodoxos têm sofrido sérias ameaças, aonde há alta inversão de valores. Aquilo que outrora era errado, hoje é certo. Aquilo que era certo passou a se tornar questionável ou até mesmo considerado errado. Aquilo que outrora era o senso comum da sociedade e que ela cresceu e desenvolveu durante muitos anos, inclusive milênios, agora, no último século, passa a ser questionado. Esses elementos nós vamos estudar um pouquinho no terceiro trimestre das lições bíblicas adulto da CPAD. Eu convido você para participar conosco da Escola Bíblica Dominical nesse novo trimestre, em que vamos tratar sobre questões muito específicas, muito importantes e que vão fazer a diferença, certamente, na vida sua e da sua família. Nós não podemos negligenciar aquilo que tem sido um embate ideológico, cultural e espiritual. Portanto, eu convido você a participar nesta aula, que vai ser uma introdução das 13 lições bíblicas da CPAD que vamos tratar. Vai ser uma visão geral, não vai ser um resumo. Vamos trazer insights, vamos trazer observações, questões pertinentes. Lógico, não vamos dar uma aula exaustiva, não vamos entregar a cereja do bolo agora, vamos desfrutar disso ao longo do trimestre. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Vamos tratar a partir de um overview, uma visão geral, começando da lição 1 das lições bíblicas da CPAD. Na lição 1, é importante mencionar aqui algumas observações que elas tendem a ser base para o que vamos discutir ao longo do trimestre. É importante deixar claro que alguns discursos que são cristãos, ortodoxos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eles podem ser considerados preconceituosos, discriminatórios e até mesmo homofóbicos. E você pode se questionar, como assim? Não faz sentido isso? Pois é, não faz sentido. Mas existem grupos, existem organizações muito bem articuladas e orquestradas que fazem com que um discurso específico possa estar na grande mídia. E aí sim, formando a opinião, infelizmente, de uma grande massa de pessoas. E isso tem trazido uma série de consequências para a nossa sociedade. E é isso que nós vamos discutir. E lógico, sempre apresentando o contraponto bíblico para isso. Qualquer pessoa que apresente argumentos ou questione alguns itens que são hoje, talvez, aquilo de mais avançado quanto à civilização, essa pessoa pode ser taxada dos mais diversos adjetivos que você possa imaginar, adjetivos não agradáveis, tá certo? Então, perceba que esse tipo de discurso em que enquadra a pessoa que tem um pensamento diverso num grupo em que não teria ou não deve ter direito de fala, isso é um seríssimo problema. E muitos estão caminhando nesse sentido. Portanto, é fundamental que a igreja possa se posicionar. É fundamental que o cristão possa se posicionar. A discussão ela não incorre apenas no plano espiritual, no plano cultural, o argumento, ou até mesmo em alguns momentos no âmbito legislativo, via as leis. Existe, principalmente nos últimos anos, o que chamamos de ativismo judicial. E isso também tem sido um ambiente de instrumentalidade para que esses valores possam eventualmente serem invertidos. Se formos observar, o legislativo ele compõe, reflete em tese, o espelho da sociedade. Então, a grosso modo, aquele legislativo, pelo menos em democracias minimamente aceitáveis, talvez ainda nossa, aquele legislativo representa grande parte do pensamento dominante da maioria da população. Mesmo que não seja de forma muito intencional, às vezes se torna por causa do voto. Precisa do voto, então vai ter que votar de acordo com, ou talvez caminhar de acordo com o que uma certa parte da população deseja. Em virtude disso, cria-se a figura do ativismo judicial, em que um indivíduo apenas, um juiz, ele dá canetadas, ele faz escolhas que muitas vezes nem sequer respeita ou considera os fóruns mais adequados dentro do próprio âmbito judiciário e faz com que medidas individuais, monocráticas, possam estar valendo e, inclusive, desconsiderando a vontade popular e até mesmo a vontade do Congresso.
do parlamento. Porque a não votação no parlamento sobre algo também é uma escolha. Isso é uma escolha. E aí, às vezes, é considerado que a omissão para uma determinada atitude se enquadra, então, como uma falta de atuação do parlamento. Muito do contrário, às vezes, é exatamente esse o objetivo do parlamento. Não entrar em discussões que o parlamento nem sequer deveria entrar, tá certo? Então, é uma questão interessante que vamos também falar um pouco a respeito. Já mencionei também sobre a grande mídia. A grande mídia, ela tem uma série de interesses, e políticos também, mas é muito mais econômico. É um interesse econômico. Então, geralmente, a mídia, ela se adequa ao discurso do governante de plantão. E se o governante de plantão, lógico, ele permite que aquela grande mídia ela possa ter mais acesso a recursos econômicos, financeiros, mais poder. Então, ela tende a caminhar num discurso muito próximo. Então, a grande mídia ela pode ser facilmente cooptada porque ela tem interesses econômicos muito fortes. E você pode questionar. E a mídia que não é a grande mídia? Ela também vai ter acesso a interesses econômicos? Certamente que sim. Só que a grande mídia, como o próprio termo que já estamos empregando, ela tem um alcance muito ampliado. Ela chega nos lares de muitas pessoas. É só você pensar, talvez, a emissora de TV que praticamente qualquer lugar que você chegar no Brasil, você for observar se a TV estiver ligada em um canal aberto, qual é esse canal. Então você vai perceber que isso é exatamente a ideia da grande mídia. Em virtude desses elementos iniciais, nós podemos considerar que é dever da igreja oferecer uma resposta, uma resistência a essas questões. E não estamos falando aqui de resistência violência, não, nada disso. Até porque o povo de Deus, os cristãos, os realmente cristãos, são pacíficos. A nossa discussão vai ser nos valores, vai ser no diálogo, mas nós temos que participar do diálogo, nós temos que ser presentes nesse ambiente. E isso já é um grande impacto que a igreja pode caminhar e pode avançar nisso. É não ficarmos de escanteio no debate público. Portanto, convido você a ficar bastante atento, lógico, ao que vamos apresentar ainda nessa introdução. Bem, se formos pensar o conjunto de elementos que eu já apresentei, nós percebemos que existe um orquestramento envolvendo ambiente político, judiciário, grande mídia, em que eles tentam criar o discurso chamado mainstream, o discurso que vai agradar ou vai atender uma parte da população, uma grande parte dela, ou que pelo menos faça eles pensarem dessa forma. E existem mecanismos que podem ser empregados para isso. O próprio poder do Estado, a força estatal, o poder de punição, ele pode ser empregado. É só observar que recentemente tivemos discussão sobre o PL da censura, outros chamam de PL da fake news. Lógico, devemos combater as fake news. E se tem alguém que busca combater as fake news, é exatamente a igreja. A igreja séria, lógico. Porque ela não vai compactuar com a mentira e com o engano. Mas, à medida como estava sendo discutida, avançando, ela era extremamente perigosa, na minha humilde opinião, para as igrejas, para os jornalistas, para os comediantes, para os professores, que também me enquadro. Perceba que a opinião poderia ser, inclusive, considerada discriminatória, ofensiva. Ela poderia ser considerada fake news. E sabe que algumas questões, elas facilmente podem ser consideradas fake news quando desagrada aos líderes de plantão, aos governantes do momento. Pouco importa se é direita, pouco importa se é esquerda. Então é uma questão que devemos sim refletir. Na lição 2, em que falamos sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado, percebemos que isso ocorre em algumas frentes. A principal delas, na verdade, são as teologias modernas, que elas revestem-se de um elemento aparentemente cristão, valores, verdades importantes para os cristãos, mas que é camuflada, que é misturada com princípios que não são bíblicos. Olha só, eu estou falando que são princípios não bíblicos. Eu não estou falando que é exatamente a aparência do mal ou o que é o mal. Não, não é isso. Mas essa mistura compromete aquilo que é absoluto. Portanto, vamos falar um pouquinho sobre algumas teologias. Teologia da libertação, o próprio liberalismo teológico, que passa a encarar as escrituras com uma certa flexibilidade, em que se torna muito perigoso
a partir da ideia de considerar certos elementos totalmente inspirados, outros elementos questionáveis, e isso passa a ser um problema para as igrejas, para os ortodoxos. Eu não estou falando aqui de judeus, estou falando dos cristãos ortodoxos. Tem a doutrina que tem sido utilizada durante muitos anos, referência, e do tempo para cá, rapidamente em poucos anos, passou a ser altamente questionável. Também ainda, envolvendo essa questão da lição 2, temos também a crise que nós vivenciamos, infelizmente, ética e moral. Esse é um elemento importante. A imoralidade sexual também é uma outra questão importante que vamos tratar. A negligência quanto à vida, a dessacralização da vida, vai ser uma outra questão que vamos discutir. Na lição 3, vamos falar um pouquinho sobre o ensino progressista. Olha só, o perigo do ensino progressista. E ele, obviamente, é como uma teoria, ele vem em várias frentes. Iluminismo, marxismo, darwinismo, todos eles têm algo em comum: a desconstrução da fé, a diminuição da importância da religião. E quando eu falo aqui da religião ou da fé, são quaisquer referências que você possa imaginar. E, lógico, afeta o cristianismo. Temos aqui, então, a partir dessa breve exposição, elementos que já faria você pensar e refletir. Por que não acompanhar o Escola Biblicast ao longo desse trimestre? Então, portanto, convido você para se inscrever no canal. Basta você se inscrever no canal, ativar as notificações, a opção todas as notificações. Assim, toda vez que eu posto conteúdo, você vai estar sendo comunicado a respeito disso. Lógico, deixa o like e compartilha este vídeo com o maior número de pessoas que são amantes da Escola Bíblica Dominical e que certamente podem ser impactadas com esse conhecimento. Na lição 4, temos quando a criatura vale mais que o Criador. Então, temos um problema da auto-idolatria. A idolatria à própria imagem, em que você passa a ser, eu passo a ser a referência. Esse é um grave problema. E isso, inclusive, tem feito que muitas pessoas se afastem de Deus, porque simplesmente não consideram Deus como a principal referência. Consideram que eles são os senhores do seu futuro, que são eles os senhores da sua vida, que sou eu quem vou governar. Na verdade, não temos esse poder. Temos também outras questões que envolvem a idolatria. A idolatria sexual, por exemplo, a idolatria ao dinheiro, uma série de elementos que afastam a pessoa de Deus. A lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Esse é um problema muito sério, em que já começo, de certa forma, até polemizando. O direito sobre o corpo. Eu concordo com esse raciocínio. A mulher tem um direito sobre o corpo dela, mas não sobre o outro corpo, o corpo de um bebê. E aí alguns vão questionar, mas essa não é a vida daquela pessoa, a vida daquela mulher em jogo? Eu sei que é a vida daquela mulher em jogo também. Quando eu falo a vida é em relação a projetos, objetivos, não estou falando em relação à questão de saúde, não estou falando em relação à questão de vida ou morte, não é isso. A vida é inviolável. Não deveria ser assim? Ou alguém discorda? Só porque quem está sendo assassinado é uma criança em que não está externa ainda ao ventre da mãe, e alguém pode dizer, não é uma criança, não é uma vida. Então aquilo é o quê? O começo da vida começa em que momento? É quando faz 6 meses? É quando faz 7 meses? É quando está externo à barriga da mãe? É quando é feita o processo de inseminação? Vamos discutir um pouquinho sobre essas questões. Lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lógico, para que possamos ter grandes dificuldades como sociedade, é necessário atacar os pilares da sociedade. E um deles é exatamente a hierarquia que Deus estabeleceu. Homem é homem e mulher é mulher. Cada um tem seus papéis, cada um tem suas responsabilidades. Eles não são melhores um do que o outro. Eles têm papéis diferentes, responsabilidades diferentes. Só que, para que possa ocorrer uma bagunça no ambiente familiar, na sociedade, em que vai, infelizmente, prejudicar nós, como todos, nós em todos os ambientes, é preciso fazer com que o homem negligencie sua própria responsabilidade, que o homem não exerça sua liderança.
Porque se ele não exerce a liderança dele, quem vai ter que exercer? A mulher. Então perceba que é uma estratégia muito interessante. A ausência da atuação do homem vai abrir espaço para que a mulher possa fazer parte. E aí, não estou querendo questionar a mulher fazer o papel da liderança, porque em alguns momentos só restou esse papel para ela. Mas isso ocorre em virtude da inatividade, da abstenção de atuação do homem. Então o homem precisa exercer seu papel. Ele não pode abrir mão disso, mas alguns estão fazendo isso. Eventualmente, vamos refletir um pouco a respeito dessas questões. Não vamos falar, e não é apenas sobre sexualidade, é muito mais do que isso. Questão 7, ou a lição 7, vai falar sobre a desconstrução da feminilidade bíblica, a bênção da maternidade. Isso já tem sido questionado em muitos ambientes. Por que a mulher tem que ser mãe? Será que é porque ela é mulher? Será que é por esse motivo? A mulher como auxiliadora, e alguém vai dizer, mas por que ela ser auxiliadora? É porque esse é o papel em que Deus estabeleceu a mulher. O homem vai ter uma missão e a mulher vai auxiliar o homem ao cumprimento dessa missão. O homem não consegue ter o êxito necessário se não tiver o apoio da mulher. Agora, quem vai ser mais cobrado? O homem ou a mulher? É o homem. Como diz Tio Ben no Homem-Aranha, quem talvez já assistiu, teve a oportunidade de acompanhar, o Tio Ben dizia uma frase que é muito interessante. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Isso se aplica exatamente. Na verdade, o Tio Ben estava copiando a Bíblia, né? Mas talvez eu fazendo essa referência vai alcançar um grande número de pessoas. O ativismo feminista também é outro tópico a ser tratado. Não estamos discutindo aqui o feminismo na percepção de as mulheres terem o espaço que é devido a elas, de votar, de participar em sociedade, de não ser tratada como um objeto, eventualmente alguns caminham nesse sentido, não é para ser assim. Então, o ativismo do feminismo, esse sim tem sido algo problemático em nossa sociedade. Vamos falar também um pouquinho sobre a família patriarcal. Só em falar isso, talvez alguns já comecem a tremer na base, né? Falar sobre patriarcado não é algo que deveria estar dentro do dicionário feminista, né? Era para ser extirpado isso, né? Pois vamos falar um pouquinho também sobre isso. Exemplo de administradora, uma boa mulher vai ser uma boa gestora do lar. Ou até mesmo dos ambientes em que ela está, certo? A mulher é uma boa, ou deveria pelo menos ser uma boa administradora. E um ponto muito interessante, em que vai no contrassenso da sociedade. Porque dizem que a mulher é dona do próprio corpo e ela pode fazer o que quiser, inclusive ser um objeto. A mulher servia apenas para atender prazeres dos homens. A Bíblia vai muito diferente disso. Vai num caminho totalmente oposto. A mulher tem um papel, sim, de sexualidade, como assim um homem tem. Mas a mulher não é um objeto. Perceba, então, que os valores que as mulheres tentem impor em alguns momentos, um grupo de feministas, lógico, né? Na verdade, vão fazer com que as mulheres sejam um objeto. E a gente está dizendo o seguinte, é o contrário, a mulher não deve ser um objeto. A mulher é muito além disso, a mulher é muito mais preciosa do que isso. Quem desvaloriza o papel da mulher é o próprio movimento, é esse próprio grupo de progressistas. Esse é o ponto. Lição 8, transgênero. Que transrealidade é essa, o título da lição bíblica? Vamos falar um pouquinho sobre identidade de gênero, o que é cisgênero e transgênero, não vou falar aqui, vocês vão descobrir na aula, talvez não souberem. A constituição biológica, né? A gente tem que recorrer a assunto de, sei lá, quarta, quinta série, né? Quarto, quinto ano do ensino fundamental, certo? Para falar sobre esse assunto, porque parece que o pessoal esqueceu sobre isso. A constituição moral, a constituição da sexualidade, efeitos da ideologia transgênero. É só observar o que aconteceu no ano 2023 na passeata aí, em que colocaram crianças apoiando esse tipo de coisa. Isso é um absurdo, né? Linguagem neutra é um outro problema que, inclusive, professores têm enfrentado, né? Inclusive, professores adotando isso. Aí é que é mais sério ainda, né? Aniquilam a língua portuguesa. Aniquilam a língua portuguesa. Imagina só um tradutor traduzir uma aberração dessa, né? Então, assim, são problemas que a sociedade tem criado. Ou seja, para ela mesma, né? Então, são coisas que vamos tratar ao longo desse trimestre. A lição 9, uma visão bíblica do corpo. Além de falar sobre a origem da raça humana, a constituição do ser humano e templo do Espírito Santo. São pontos que vamos ter que abordar, vamos tratar com cuidado e certo que vamos ter um direcionamento bíblico quanto a essas questões. Um grande problema também sobre a visão secular do corpo é o hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem, como já mencionamos principalmente na questão envolvendo as mulheres. Perceba que a questão da liberdade e da autonomia
que são inerentes ao homem, e Deus estabeleceu o homem com livre-arbítrio, a mulher com livre-arbítrio, eles podem tomar as escolhas, inclusive as escolhas equivocadas, mas eles vão ter que arcar com essas consequências. A lição 10, renovação do homem interior. E como assim renovação do homem interior? A sociedade tem sofrido uma série de problemas. Quem de nós aqui não tem problema? Imagina aquela pessoa que está muito distante do evangelho, da realidade, de compreender a sua situação como um ser humano. Ele vai ter uma série de sofrimentos, uma série de discussões, uma série de embates interiores. E isso precisa ser, de certa forma, tratado. E não estou falando aqui da perspectiva da igreja ou do pastor, ou não, ocupar o papel de, eventualmente, um tratamento psicológico. Não é isso. Mas existem respostas para questões que podem ser resolvidas nesse ambiente. Inclusive, algumas questões são espirituais, na verdade. Temos aqui nessa lição bíblica questões envolvendo o exemplo do apóstolo Paulo, as experiências que ele teve. E lógico, vamos falar sobre os desafios de hoje, como a cultura secularista. Esse é um dos graves problemas. A não espiritualidade tem sido um problema da nossa sociedade. Alguns pensam que isso é um avanço, né? É um avanço do racional. Não. Na verdade, esse avanço do racional, ou do pseudo-racional, negligenciando a fé, negligenciando a religião, negligenciando o elemento espiritual, tem sido sim um sério problema para a sociedade. E também vamos tratar nessa questão sobre batalha espiritual, porque essa discussão sobre racionalismo ou não racionalismo, pouca religião ou muita religião, ambos em conjunto ou ambos separados, na verdade, isso tem um fundo espiritual, tem uma batalha espiritual envolvida. Alguns não vão enxergar, alguns vão perceber isso. E como fazer esse bom combate? Lição 11, cultivando a convicção cristã. O primeiro elemento dessa lição, que eu acho pertinente falar, vai falar sobre a convicção espiritual, o poder do Espírito, também a confiança em Deus, a fidelidade na pregação, porque muitos têm se corrompido, porque é muito fácil, como alguns mencionam por aí, você alinhar o seu discurso com o que é o dominante do momento, aquilo que é o senso comum, aquilo que vai agradar a maioria. E agradar a maioria é um altíssimo risco de você tomar a decisão equivocada. Atender a média é um alto risco de você estar indo no caminho errado. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. Ou seja, qual é a natureza da igreja de Cristo? Cristo é o fundamento da igreja. Cristo e o relacionamento com a própria comunidade, com a própria igreja. Buscando o que é a igreja? A santificação e a pureza, que assim orientou o próprio Cristo. Bem, as armas da igreja contra a secularização. E perceba que elas são bem interessantes. É o zelo pela verdade, é o ensino da verdade e a defesa da verdade. Tudo girando em torno da verdade. Perceba que as fake news, no ambiente bíblico, não coexistem. Não é para existir. É apenas a verdade. A verdade absoluta, inclusive. Porque a relativização da verdade é o que tem criado muitos desses problemas. Porque ao se quebrar o que é objetivo e qualquer coisa vale, qualquer coisa pode, qualquer coisa é aceitável, estamos sofrendo uma série de problemas. Lição 13, para encerrarmos esse trimestre, o mundo de Deus no mundo dos homens. Então vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus no mundo, a encarnação de Cristo, a mensagem do reino, os valores do reino, as bênçãos de uma vida no reino. Como o quê? A remissão dos pecados. Até porque a vida eterna não é após a nossa morte física. A vida eterna começa enquanto estamos vivos, inclusive. Nós vamos então ser o quê? Herdeiros de Cristo. Nós não vamos ser mais escravos do pecado. Nós até podemos eventualmente pecar, e pecamos, mas nós não servimos ao pecado. Nós não vivemos pelo pecado. Nós não vivemos para pecar. E, lógico, vamos ter uma nova vida em Cristo. Portanto, se você achou interessante esse conteúdo, esse embasamento, esse overview que fizemos sobre essas 13 lições bíblicas, algo rápido, direto, mas apresentando aqui, despertando talvez em você os principais elementos que você deve considerar ao estudar essa lição bíblica, e certo que vai ter uma série de subsídios, materiais, slides, artigos, conteúdos, matérias, áudios que nós enviamos para todo mundo que acompanha o Escola Biblicast. Parte está, obviamente, na sua plataforma preferida, YouTube, os podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas de podcast estamos em todas elas. Mas também estamos nas redes sociais. E se você quiser ter o conteúdo completo,
entre no nosso grupo no Telegram. O link, inclusive, consta na descrição do YouTube, na descrição das plataformas de podcast. Portanto, acompanhe a gente lá para que você possa ter acesso a todos os materiais, tudo gratuito, sem nenhuma pegadinha, tá certo? E o canal é apenas para a disposição do conteúdo, não tem interação entre as pessoas, não tem mensagem de bom dia, é direto ao ponto. Portanto, se você achou interessante todo esse conteúdo, se você quer participar conosco ativamente ao longo dessa caminhada nesse trajeto, convido você a se inscrever no canal, a você compartilhar esta aula e as demais com seus colegas, seus amigos, membros de igreja, professores de escola bíblica dominical, e certo que contar com seu like aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tchau, tchau e até mais.